Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo alcance a vida de cada um. A parábola dos convidados para as bodas. Estaremos lendo do verso de número 10, capítulo 22 do Evangelho de Mateus. Capítulo 22 do Evangelho de Mateus, capítulo 22. Estaremos lendo do versículo 10 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Verso de número 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Encontramos nas Escrituras Sagradas duas parábolas semelhantes. Do ponto de vista do evangelista Mateus, está no capítulo 22. E do ponto de vista do médico Lucas, também evangelista, que escreveu o evangelho que tem o seu nome, Lucas, no capítulo 14, se encontra esta mesma parábola, do verso 16 até o verso de número 24. Os títulos são semelhantes. Em Mateus é a parábola dos convidados para as bodas. Em Lucas é a parábola da grande ceia. Ou seja, as duas parábolas, que são a mesma, tratam de uma grande festa, tratam de um rei, tratam de um senhor que preparou uma festa e algumas pessoas foram convidadas. E como é bom quando nós somos convidados para um banquete. Como é bom quando nós somos convidados para um churrasco. Ou quando somos convidados para uma festa de aniversário. Quando somos convidados para uma grande festa, nos sentimos especiais porque um convite chegou à nossa mão. E isso é título. Quer dizer que nós temos pessoas que se sentem bem e está com a nossa presença no seu meio social. E quando nós recebemos tal convite, ficamos alegres, ficamos festivos e gostamos de participar de festas. Qual o ser humano que gosta de ficar isolado, que gosta de ficar solitário? Não, é muito raro isso, mas a maioria na nossa natureza, porque o homem é um ser social, e quando estamos em festa, é alegria para nossas vidas, porque por um momento, por um instante, nós estamos em comunhão, estamos inseridos no meio da comunidade. Porém, encontramos nesses dois textos, principalmente no Evangelho de Lucas, a seguinte conotação. O Senhor Jesus disse quando vocês forem convidar os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos ricos para a festa ou para um banquete, vocês correm o risco, porque eles vão receber o convite, mas vão tentar também compensar. Eles vão tentar recompensar convidando vocês para uma festa, para pagar o convite. É este o primeiro intento de muitas pessoas que, quando programam uma festividade, é fazer um convite para pessoas de alta posição. Às vezes ele mesmo não tem uma alta posição, mas ele quer que as pessoas que ali estejam sejam pessoas de alta posição, para que a
A sociedade veja, olha, teve uma festa na casa de fulano, na casa de ciclano, e foram celebridades, foram pessoas famosas. Ah, se todos pudessem fazer isso, assim fariam. Mas também era esta o intento de ser convidado e depois convidar para pagar o convite. É isso que a sociedade faz, é isso que a sociedade vive. No meio das celebridades, geralmente se pagam as festas, geralmente se pagam os convites com outro convite. Aí Jesus disse: vocês devem convidar aqueles desconhecidos, aqueles pobres, aqueles que não são ninguém, aqueles que não têm nome, aqueles que são invisíveis, porque por esses vocês vão ser recompensados na ressurreição dos mortos. E o que vamos ver no discorrer da interpretação hermenêutica desse texto, principalmente desta parábola, é os tipos de convidado. Aquele senhor ali na parábola de Mateus, nós encontramos alguns tipos de convidado. Primeiros, lá em Lucas encontramos que eram muitos, não eram poucos convidados. O senhor dessa festa, este rei, ele planejou uma festa grande. Ele queria muitas pessoas, ele queria inúmeras pessoas para que enchesse a sua sala do banquete, para que ficasse lotado. Porque quem faz uma festa, quem programa uma festa, ele programa para muitas pessoas. Uma festa com poucas pessoas geralmente é uma festa, vamos dizer, muitas pessoas consideram as festas pequenas, as festas sem graça, as festas que ninguém deu crédito, né? As festas de uma pessoa que ninguém gosta. Quando se tem poucas pessoas, diz: ei, fulano não está com nada, viu? Foram poucas pessoas na sua festa de aniversário. Não é assim? Mas o que aconteceu com esses primeiros convidados? Eram muitos. Mas quando o Senhor mandou o convite, olha, não posso. Eu não posso ir. Diz o texto que eles fizeram caso, fizeram descaso. Lá em Lucas encontramos uma situação de um descaso muito grande. Em Mateus fala que o Senhor renovou o convite. Olha, dizem para os convidados que tudo já está pronto. O boi já está assado. Os banquetes, todas as alimentações já estão preparadas. A mesa está pronta. Só falta eles chegarem. Mas aí encontramos que, mesmo na renovação deste convite, os convidados fizeram novamente descaso. Lá em Lucas encontramos algumas desculpas esfarrapadas. Olha, a festa provavelmente é à noite, é a ceia. A festa não posso não, eu não posso ir porque eu comprei um campo. E eu preciso ver este campo. Meu amigo, quem compra a terra não vai verificar a terra à tardezinha ou à noite, ele vai pela manhã. Ele vai para andar em toda a terra, percorrer toda a distância que abrange aquela terra. É isso que ele vai fazer. Porque à noite não é possível notar os defeitos, os declives ou as falhas da terra. Outro disse: comprei 5 juntas de boi. Preciso experimentá-los. Experimentar, também verificar o gado. No momento que o gado está remoendo toda aquela comida que se alimentou durante todo o dia. Outro disse: eu não posso ir porque eu casei. Eu preciso cuidar de mim. Eu não vou nessa festa, não. Tem algo mais importante para mim fazer aqui. Para que eu vou nessa festa? Eu tenho que cuidar, porque na cultura judaica, aquele que casava, ele ficava um ano dispensado de todas as batalhas. Mas agora era um convite para uma festa. Para uma festa.
Era um convite para um banquete. Eu quero te dizer, eu quero vos dizer que o Senhor sempre está nos convidando para este banquete, que o Senhor sempre está com esse convite estendido, com esta palavra, com este chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí Mateus já vai falar um pouco mais além, dizer que aqueles servos do Senhor, quando foram a segunda vez, foram maltratados. E alguns foram até mortos. Encontramos nestas duas parábolas estes tipos de convidados. E aqui eram convidados da elite. Agora passamos para o segundo tipo de convidados deste chamado, que o Senhor está descortinando um chamamento também referente ao reino dos céus, porque nós nos referimos a essa palavra, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, nos referindo ao reino dos céus, no contexto do assunto que Jesus proferiu estas parábolas. Segundo tipo de convidados, encontramos no livro do Evangelho de Mateus. O rei disse: olha, vocês vão sair pelas encruzilhadas, todos que vocês encontrarem. Agora o rei parte para aquelas pessoas desconhecidas, para aquelas pessoas que não faziam parte da sua comunhão social, vamos dizer, da sua comunidade mais íntima, mais próxima. E foi assim que aconteceu conosco. Éramos inimigos. O apóstolo Paulo diz que nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor estendeu o convite até nós. Então os servos saíram pelos caminhos e trouxeram tanto bons como maus. Eles trouxeram tudo que eles encontraram. Eles encontraram bons, pessoas boas e pessoas más. Mas eles trouxeram porque a palavra do rei foi essa: vocês tragam tudo que vocês encontram, todos que vocês encontrarem. E na pregação do evangelho é isso. Nós não podemos escolher, olha, vou pregar somente para os bons, vou pregar somente para os maus. Não, devemos pregar, anunciar o evangelho da salvação para todos que encontramos. É uma das lições desta parábola. Anunciar o evangelho da salvação a todos que cruzam o nosso caminho. Sem escolha, sem preconceito, devemos lançar a semente. Porque o Senhor que salva, é Ele que vai escolher o chamado. Como nós um dia ouvimos o chamado, devemos agora proclamar este mesmo chamado. Somos os servos desta parábola. E os servos também participam do chamado e da escolha. Saí depressa pelas ruas, barros da cidade. É o que diz lá em Lucas: saí depressa. Não é amanhã. Não vai se arrumar. Não vai se preparar para ir outro dia. Não vai agendar. Mas vá depressa. Anuncie agora. Anuncie rápido. Porque o rei tem pressa. O rei tem pressa. O chamado do rei era para ontem. O chamado do rei não é para amanhã. O chamado do rei é para hoje, é para agora. Muitas pessoas dizem: no tempo de Deus eu vou. Deus é atemporal. Deus não tem tempo. Porque o convite dele, o chamado dele é para já, é agora. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: Jesus Cristo é. Ele não diz Jesus Cristo foi. Ele não diz Jesus Cristo será. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É. Este é o tempo de Deus. É agora. É já.
É hoje, nada para amanhã. Saí depressa pelas ruas, bairros da cidade. Trazei os pobres. Trazei os pobres, aleijados, cegos e mancos. Aquele cambaleio de uma perna, manqueja de uma perna. É para estes. Vocês vão escolher só os bonitinhos de olhos azuis, cabelos claros? Não, tragam todos. Tragam todos. Os pobres, tem pessoas que, fulano é famoso. Já pensou? Um homem desse, com a riqueza dessa aqui na minha igreja, é um homem desse, é um peixão desse que eu tenho que ganhar para Jesus. A moeda dele não é só uma moeda, é muitas moedas. Isso é um miserável. Isso é um pobre. Miserável. Cego. E nu. Aleijados. Aleijados. Você vai escolher só os que têm saúde? O mercenário, ele escolhe assim, só aqueles que podem, do qual ele vai poder extrair alguma coisa. O mercenário não vai escolher pobre, o mercenário não vai escolher aleijado, o mercenário não vai escolher cegos, o mercenário não vai escolher mancos. O mercenário vai escolher elite. O mercenário vai escolher aquele que pode, é maior, seu dízimo, as suas ofertas. Isto é a visão mercenária. Mas a parábola do rei aqui está dizendo: trazei todos que encontrar, saí pelos vales, pelas ruas da cidade, pelas praças, e assim saíram aqueles servos. Porém, em Lucas, diz assim que os servos disseram para o Senhor, para o rei: saímos, buscamos os pobres, os cegos, aleijados, os mancos, mas ainda há lugar. Mas ainda há lugar. Então o rei disse: saí pelos caminhos. Saís agora um pouco para distante. Buscai aqueles que estão um pouco distantes, naqueles valados, naquelas vielas, na zona rural. Vai buscar aqueles que estão nos lugares esquecidos, nos lugares de difícil acesso. Vai buscar aqueles que estão nas favelas. Vai buscar aqueles que estão peregrinando, até mesmo sem um lugar, sem uma direção. É estes que eu quero que vocês vão buscar. É estes que eu quero que vocês vão chamá-los. É para estes que eu quero que vocês levem o meu convite. Um convite especial para as bodas, para uma festa. O rei está convidando para uma festa. E eles saíram. Porém o rei, antes de eles saírem, o rei disse: força-os. Forçai-os a entrar. Forçai-os, trazei com esforço. Arranca ele da morte. Arranquem eles do caminho da morte. Tirem eles do meio do fogo. Vamos, livre-os. Leve este convite. Force-os a sair. Force-os a entrar, para que minha casa se encha. É este o trabalho nosso, meu e teu. Encher, convidar para encher a casa do rei. Quando nós pensamos só na bonança, né? Na tranquilidade. Às vezes, irmãos, temos que sair da nossa zona de conforto para ir buscar os chamados pelo Senhor, aqueles que vão ser escolhidos, ou aqueles que já são escolhidos. Nós devemos chamar, não podemos escolher, não é nós que escolhemos.
Nós apenas fazemos parte da divulgação, do convite, porque alguém nos convidou também. Este convite chegou até mim, este convite chegou até você. Evangelize, proclame este evangelho. Porém, a parábola continua com o terceiro tipo de convidado. Com o terceiro tipo de convidado. Aquele que não obedece ao chamado, às regras do chamado. E ele se julga melhor do que os outros, ele quer se destacar. Ele é sempre maior, está sempre mais elevado. O seu sapato sempre é alto, ele precisa descer do salto do sapato, porém não percebe. É esse tipo de convidado que eu vou falar agora. O rei saiu para ver aqueles que estavam na sala, aqueles que estavam ali participando da festa. E quando ele chegou ali, ele notou um homem. Um homem sem vestes nupciais. E ele pergunta para aquele homem: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aquele homem ficou calado, ele se emudeceu. Encontramos nesta passagem uma resistência da parte deste homem, uma resistência deliberadamente às vestes nupcial. Neste contexto dessa passagem nos mostra que o rei ofereceu as vestes. O rei exigiu, uma parte deste convite é preciso estar com veste nupcial. O que nos fala do nosso futuro, nas bodas do Cordeiro. Precisamos nos apresentar ali com veste nupcial. E o rei é que nos dá essas vestes nupcial. Precisamos estar trajado com veste nupcial. Aquele homem se achava diferente. Olha, eu vou me destacar. Eu não vou obedecer. Eu não preciso dessa roupa. Quem sabe eu tenho uma roupa até melhor, né? Do que essa vestes aí. Tem pessoas assim, que ouviram o chamado e já se julgam escolhidos, mas seguindo a sua própria regra. Querem adentrar no céu do seu jeito. Não querem obedecer às regras do chamado. E será muito triste. Será muito triste, porque não irão participar das bodas do Cordeiro. Ele primou pelo destaque, não só como os demais. Aí nos faz lembrar daquela parte que Jesus disse lá para a igreja de Laodiceia, né? Dizes, rico sou, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado e miserável, e pobre, cego e nu. Tem pessoas assim que acham que o reino de Deus é do seu jeito. Eles fazem do reino de Deus, eles querem fazer do reino de Deus o seu próprio reino, a sua festa do seu jeito. Querem participar da festa, porém das suas regras, da sua organização. Mas é o rei, o dono da festa. Mãos e pés. Mãos, tuas obras são maus. Tuas obras são escusas. Tuas obras não servem de nada. Amarrai-o de pés, de mãos e pés. Mãos, obras. Nada serve o que você faz aqui. Porque o teu interesse é outro. Os pés, teus caminhos é do teu jeito. Teus caminhos é do teu modo, teus caminhos são tenebrosos, teus caminhos são escuros. Os teus caminhos são de morte. Os caminhos desse homem eram de morte. Amarrai-o de pés e mãos, lançai-o fora nas trevas.
onde haverá ranger, pranto e ranger de dentes. Ele vai sofrer, ele vai ser castigado para entender que nunca se deve desobedecer uma ordem do rei. Que o Senhor nos ajude, que estejamos vestidos com veste nupcial no momento do retorno do rei, na hora que ele vem buscar a sua igreja para participar dessa grande festa das bodas do Cordeiro, que estejamos trajados dignamente para o retorno e para as bodas do Cordeiro, para a grande festa. Que o Senhor abençoe a tua vida de uma maneira extraordinária. E até o próximo, se Deus assim permitir.